Quando estivemos com situação difícil no campo emocional, nós não sabíamos aonde refugiar, aonde segurar algo que nos reerguesse emocionalmente. Mas o tempo passou, nós conhecemos o Espiritismo e começamos a perceber que o bom senso encarnado, que foi Kardec, tinha frases, tinha histórias, tinha uma pesquisa na qual ele derrubou todos os tabus que não condiziam com a verdade. E aí nós começamos a perceber que ele tinha frases que era para nós algo extraordinário, que é fora da caridade de uma salvação. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para anular as suas más tendências. E nós começamos a questionar como nós nos transformamos moralmente se nós não nos autoconhecemos. Se nós somos pessoas que somos totalmente obtusas nesse campo chamado espiritual. Então é fundamental que nós enveredemos um caminho na qual o autoconhecimento é um fator que define situações. Por isso nós temos que ter aí uma atenção com o nosso modo de se comportar. O que é transformar-se moralmente? É do latim, que significa hábito ou costume. Então nós temos que mudar os nossos hábitos para, de fato, operar uma transformação moral. E se vocês analisarem de uma maneira bastante clara, esse autoconhecimento, ele começa a nos posicionar no nosso exato patamar. E quando nós temos aí pela frente um desafio, nós começamos a fazer o que Kardec falou, transformar-se moralmente. Então nós temos que anular um comportamento negativo e termos na nossa mente sempre uma certeza de que ela cria quando bem utilizada. E nós então temos que agradecer essas frases de Kardec que dá uma síntese do nosso comportamento. O autoconhecimento começa a imperar em nós começamos a perceber que antes passava despercebido a vaidade, o orgulho, a presunção, a prepotência, enfim, nós começamos a anular esse efeito negativo que trazemos no coração. Nós começamos a ter domínio sobre as nossas emoções e, consequentemente, temos aí algo que pode nos levar ao estágio maior do campo espiritual. O maior é se desfazer de problemas de uma maneira inteligente, ter consciência cada vez mais profundamente dos nossos erros e empreendermos essa transformação moral, que é o que Kardec destaca como algo de grande importância, a transformação moral, algo difícil de ser vivenciado, porque vivemos num mundo turbulento, um mundo de agressões e violência, na qual não existe nada que possa bloquear, senão as grandes provações coletivas como estamos passando atualmente. Por isso, nós começamos a ter uma ideia mais clara da vida. E a transformação moral começa a acontecer calmamente, de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bastante conveniente, para que a gente medite sobre ela de uma maneira multidimensional. Então essa parte aí é uma parte que nós devemos ter na nossa mente, algo que é grandioso de uma simplicidade, porque nós começamos a perceber que o amor que nós supunhamos ter era a expressão de uma vaidade, de um orgulho, mas no fragarmos esses sentimentos negativos, nós adotamos aí uma maneira de não resistir ao mal, porque o mal é o negativo, o mal é aquilo que agride a moral, que é incentivador da imoralidade. Por isso nós começamos a dominar as emoções, não mais se envolvermos pelo mundo, começamos a perceber que somos iguais a todos os seres humanos, só que nós passaremos a ter um problema interiormente, mas nosso domínio sobre ele fica muito bom, fica muito gratificante, porque nós começamos a sair de um padrão de vibração negativa e entramos num padrão de vibração positiva. E é evidente, começamos a ter companheiros diferentes do que tínhamos, quando tínhamos lá um comportamento de egoísmo e achávamos que era um ato de amor oprimir uma criatura. E começamos a perceber que nós estávamos nesse patamar. E aí, para vivermos de uma maneira boa, nós começamos a ter
que praticar aquilo que conhecemos teoricamente. Por isso, nessa Terra, todos os padrões de vibrações existem e cada qual, espírito desencarnado ou encarnado, é atraído e passa a fazer parte desse contexto. Por isso, nós temos que saber que não podemos amar de uma maneira espontânea. No momento, o amor ele existe. O amor é trabalhado. A gente tem que considerar de que esse sentimento que nós estamos falando de orgulho, ele é sorrateiro. Ele é como uma capa que se nós vestimos de uma maneira muito imperceptível. A gente é dominado pelo orgulho e não percebemos isso. Acontece então, porém, que nós estamos no mundo, ainda por estarmos vibratoriamente carecendo de retificação. E essa retificação ela é feita através de um acompanhar de uma forma constante a vida que a gente tem. Como é que eu cumprimento as autoridades? De que forma eu cumprimento o simples e humilde? O que eu faço quando alguém me elogia? O que eu distribuo quando tenho pouco para distribuir, mas temos uma vontade de distribuir algo que é de bom. Por isso nós temos a nossa vida pautada na transformação moral. Agora, não é possível transformação moral se nós não nos autoconhecemos. Se nós nos autoconhecermos, nós teremos uma vida de renovação, porque nós sabemos que nós vamos atuar com orgulho e isso daí vai ser dominado por uma vontade determinada. Por isso, vocês todos que têm uma atitude pequenina, mas provida de amor, de respeito, que é algo que é importante na nossa vida, nós temos que ter certeza de que a nossa vida ela pode ser modificada somente através da nossa modificação de comportamento. E isso é fundamental para todos nós que estamos nessa terra. Como disse aquele filósofo Sócrates, que ele, quando ia dormir, ele fazia um levantamento das suas ações, das boas e das más. Aquele que ele fragava como mal, ele ficava atento para que no dia seguinte ele não reincidisse no mesmo erro. E nós temos que ser assim também, fazer um levantamento, um balanço do nosso modo de viver, para que a gente tenha realmente auxílio espiritual. Porque os espíritos, quando percebem que nós temos um pouco de boa vontade, não muita, porque nós somos acanhados diante da espiritualidade, mas nós podemos ter certeza de uma coisa, de que somente assim, nos autoconhecendo e nos aplicando na nossa modificação de comportamento, é que nós atingiremos um estado de liberdade espiritual. Uma liberdade que não é fictícia, uma liberdade que é não se afetar por coisas mesquinhas que arrastam o homem imprudente a vivenciar. Nós temos que ter certeza de uma coisa somente, de que estamos amparados em qualquer momento das nossas vidas. O Espírito de luz fortalece a nossa luz quando nós temos o caminho do bem. E quando tomamos consciência de que realmente a luz ela nos leva a uma paz, nós começamos a ficar eufóricos e estamos atraindo vibrações de amor, vibrações de ternura. Por isso, nós temos que ter certeza disso. Enveredar no caminho do bem é transformar-se moralmente. Ter um comportamento, ao invés de agressivo e violento, ter um comportamento, uma forma de viver amorosamente, respeitadora das opiniões, que sejam até contrárias à doutrina. Se nós queremos impor o princípio nosso doutrinário, nós vamos ter realmente muita decepção, porque entraremos em atrito e será visto o desrespeito que nós estamos tendo pela crença de um elemento que tem uma forma de viver ou de entender Deus diferente da gente. Então, o respeito, a solidariedade, a fraternidade é um comportamento do homem que já entendeu que para se libertar dos mundos de expiação e de prova, precisa ser diferente, no sentido amoroso. Precisa saber que tudo é visto por Deus. E o campo vibratório, quando for positivo, ele é um agente de atrair saúde, atrair equilíbrio, atrair segurança. Portanto, nós nesses momentos podemos encerrar as nossas informações, porque as nossas informações elas são com que hipotéticas para muitas pessoas e com o direito que elas têm de se recusar a aceitar.
é uma expressão nossa, em nome do espiritismo kardecista, que é realmente o foco de luz, onde um homem de bom senso, que foi Kardec, comparou a brutalidade com a suavidade e, evidentemente, destacou, para que nós tivéssemos cuidado, com o comportamento negativo e não termos limites quando nós oramos, quando nós temos algo de bom a apresentar para a sociedade, anulando os impulsos negativos que nós acarretamos no nosso coração. Então, é um prazer dizer a vocês que nós amamos vocês, porque vocês fazem parte do nosso trabalho espiritual. E se não fosse vocês, nós estaríamos contemplativos só, mas não estaríamos fazendo algo de proveitoso. Portanto, nosso agradecimento, a diretoria agradece a todos vocês que colaboram com a associação e nos convidamos vocês a fazerem parte dela. A Associação Espírita Beneficente, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, vocês estão aí convidados e gratos pela atenção que vocês nos deram. Olha, divina luz, foco ativo, criador e sustentador desse universo infinito. Que nesse instante as nossas vibrações positivas possam romper as barreiras da maldade, possam fazer com que nós tenhamos sempre mais luz, porque sabemos que a única forma de sermos felizes é termos a mente e o coração limpos de qualquer sentimentos negativos. Portanto, quando nós oramos a Deus, quando é verdadeira a nossa vibração, é como realmente romper as negatividades do mundo e ter realmente o retorno ótimo de como viver socialmente. Ninguém sofre por amar. O amor, ele é incondicional. Ele não busca resultado, ele se doa de uma maneira espontânea, de uma maneira integral. E nós queremos fazer parte desse amor verdadeiro, não das paixões tão efêmeras do mundo. Queremos que todos os grandes espíritos nos sustentem nessa nossa trajetória, para que nós tenhamos cada vez mais domínio sobre as nossas emoções e tenhamos como que resultado uma paz que nós buscamos às vezes fora de nós e ela está dentro de nós. Quando lhe disserem que Deus está ali ou acolá, não acrediteis. Deus se encontra dentro de cada um de vós. Na medida que vocês não amar a Deus, faz a prática do bem e da caridade, vocês estão realmente progredindo. E nós, nesse instante, temos o prazer de dizer que aonde houver um sentimento de amor, lá estará um espírito de luz para ajudar a nos socorrer. E que nós tenhamos sempre um equilíbrio tal, na qual nós passamos a ser socorristas e atuando de uma forma amorosa, sustentando o nosso intuito de ajudar o nosso próximo. Por isso que nós tenhamos, a partir de agora, uma outra visão da vida, que a bondade nos leva a equilíbrio, a domínio sobre as emoções, e nós tenhamos, então, por essa razão, o retorno de paz e de tranquilidade. Que assim seja.